23º vídeo da série TI Inspire, Finanças e Engenharia Econômica na TI Inspire. Então vamos resolver alguns exercícios utilizando as ferramentas para finanças da TI Inspire. Vamos lá, o primeiro exercício, você comprou um celular a prazo em 4 parcelas de 150, sabendo que a loja cobra uma taxa de juros de 7,714 ao mês, isso é importante, certo? Para preencher corretamente o gestor financeiro. Qual seria o valor para pagamento à vista? Então vamos lá, aqui já tem uma dica, né, de como preencher corretamente o gestor financeiro, certo? Mas vamos lá, vamos chamar o gestor financeiro, menu, cálculos, finanças, gestor financeiro, número 1. Bom, as parcelas são 4, N, está aqui a dica aqui embaixo do que quer dizer, do que você tem que inserir, certo? Os juros é 7,714. O valor para pagamento à vista, a gente não sabe, coloca 0. As prestações são de 150. Como sai do seu bolso? Menos. Só que vamos colocar o menos da calculadora aqui, para não dar qualquer problema. Menos 150. Opa! Menos 150. Ok. O valor futuro, a gente também deixa 0. Agora vem o pagamentos por ano e o períodos compostos por ano. Deixa em 1, porque a gente está trabalhando com juros mensais, certo? Então vamos lá. Preenchido, a gente quer saber o quê? Qual o valor presente que eu pagaria se fosse pagar à vista, certo? Só selecionar o campo e Enter. R$500, ok? Bom, primeiro exercício resolvido. R$500 se eu fosse pagar à vista esse celular. No caso, 4 parcelas vai dar 600, certo? Economizaria aí R$100. Exercício 2. Um jovem de 20 anos quer investir 200 por mês até seus 60 anos. A partir dessa idade, até os 85, qual o valor de crédito mensal em sua conta corrente, supondo que a remuneração do recurso será constante igual à inflação mais 0,30. Bom, em 2 etapas isso aqui, tá? A primeira etapa é qual o montante que a gente consegue juntar, né? Acumular com 200 por mês até os 60 anos, 40 anos de investimento, certo? 480 meses, com essa taxa de juros aqui, 0,30%. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo com o gestor financeiro. Novamente tem uma dica de como preencher, certo? Vamos lá, menu, cálculos, finanças, gestor financeiro. 480 prestações, a taxa de juros 0,3, o valor presente a gente vamos deixar em 0, certo? Que a gente vai investir, né? Vai sair do nosso bolso menos 200 por mês, menos 200 por mês, certo? Qual o valor futuro que é o que queremos saber, né? Pagamentos por ano 1, juros compostos, períodos compostos também 1. Por se tratar de juros, deixa eu ver se é juros mensal, eu acho que é mensal, vamos dar uma olhada lá, para tirar essa dúvida. Deixa eu sair, ao mês, tá, então tá certinho. Cálculo, finanças, gestor financeiro, então tá certinho, certo? Opa, voltou tudo. Vamos lá de novo, 480, 0,3, eu não salvei, né? Não fiz nem nada, não pedi para calcular, ela não salvou. 0,3, se eu tivesse pedido para calcular, ela teria salvo. 0, aqui é menos 200, o valor futuro que é o que a gente quer saber. Aqui está 1 em 1, dá um Enter. Bom, então vai acumular 214,107,14. Esse é o valor acumulado, certo? Para 480 prestações aí de 200. Ctrl C. Essa taxa de juros aqui. Então vamos lá, eu vou copiar esse valor, certo? E vamos à segunda parte do exercício. Qual que é a segunda parte? Eu quero saber, com esse valor acumulado e com essa taxa de juros, quanto por mês, certo? Quanto por mês que eu vou ter? É o que ele está falando aqui, ó. Qual a minha remuneração mensal e qual o meu crédito mensal. Então vamos lá. Novamente, volta lá no gestor financeiro, cálculos, finanças, gestor financeiro. Dos 60 aos 85, então são 300 parcelas.
a essa taxa de juros. Aqui a gente quer saber, então vamos deixar em 0, quais serão os pagamentos mensais. E, aliás, espera aí, o valor presente, nosso valor presente vai ser o que eu vou depositar aí, ou o que está lá na conta, certo? Eu vou colocar como menos, porque não está no nosso bolso, está no banco. E a gente vai retirar positivo, né? Aos poucos, certo? Em PMT, certo? Como se fosse pagamentos. O resto está tudo preenchido corretamente. Em PMT, Enter. E está aqui o valor dos nossos pagamentos, nossos 300 pagamentos, cada um de 1.083,39. Ok? Bom, agora vamos à segunda parte, que é um problema de engenharia econômica. Eu tenho aqui um fluxo de caixa, onde foi feito o investimento de 150 mil, onde pode-se fazer um investimento, né, de 150 mil, e temos esse fluxo aqui de caixa. 2 de 45, 2 de 40, 2 de 45 e 1 de 50, certo? Bom, pede para analisar esse fluxo de caixa e ver se é um bom investimento ou não. Então existem algumas ferramentas de análise, valor presente líquido, que na calculadora é NPV, taxa interna de retorno, IRR, taxa interna de retorno modificada, MIRR, e o índice de lucratividade. Então vamos calcular, vamos começar aí pelo valor presente líquido. O valor presente líquido é calculado como NPV. Onde está isso? Menu, finanças, também está, né, nesse caminho, mas eu gosto mais de ir em biblioteca. Deixa eu mostrar aqui pelo menos na opção 1. Vamos supor que esteja em A, o NPV está em N, certo? E você vai lá e procura NPV. Bom, mas supondo que você não saiba que NPV quer dizer valor presente líquido, certo? Net Present Value, se eu não me engano, está em inglês, certo? Então você vai estar tratando como VPL, você não sabe. O que você faz? Vai em 2 aqui, na aba 2, e vai aqui, deixa eu recolher aqui para mostrar, né? No item Finanças, da aba 2. Finanças, fluxos de caixa, e você vai calcular o valor presente líquido, que vai aparecer aqui naturalmente, certo? Novamente, só que agora vamos colocar uma caixa matemática e vamos chamar essa opção, certo? Tá aí. Bom, eu preciso da taxa, que é 12%, eu preciso do investimento CF0, então menos 150 mil, certo? Eu preciso do fluxo de caixa, ele pode ser escrito dessa maneira, ó, 40 mil com frequência 2, 45 mil com frequência 2 e 50 mil com frequência 1, ou do jeito que eu vou fazer agora, certo? Mais trabalhoso, mais simplista, certo? 40 mil, 40 mil, 45 mil, 45 mil, 50 mil, certo? E as frequências, vírgula, vamos novamente pegar o colchete, 1, 2, 3, 4, 5, 1 para cada um, certo? Terminado, Enter, está aqui o valor presente líquido positivo, certo? Indicando aí que é possível que seja uma boa oportunidade de negócio, certo? Bom, o B é um outro índice indicador que seria a taxa interna de retorno. Quando a taxa interna de retorno é maior que o custo de oportunidade, que eu coloquei em 12%, certo? Indica que é uma boa oportunidade, certo? Vamos lá, vamos calcular essa taxa interna de retorno. Onde eu encontro isso? Novamente, deixa eu já colocar uma caixa matemática aqui, biblioteca, fluxo de caixa, taxa de rentabilidade interna. Você pode achar por aqui, certo? Ou você pode vir aqui em letra I, e procurar aqui IRR. Ver se eu acho aqui, IRR, está aqui. Está aqui, taxa interna de retorno, certo? O que é preciso para calcular a taxa interna de retorno é o CF0, certo? Menos 150 mil, menos 150 mil, certo? E
os fluxos e a frequência. Então eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V para ficar mais rápido o vídeo. Ok? Enter. Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Errei aqui. Faltou um 0 aqui. Agora sim. Deu 13,69%. Então a taxa interna de retorno diz que... Também diz, né, que é um bom investimento. Mas será que algumas vezes a taxa interna de retorno ela não é um bom indicador, né, dependendo do fluxo de caixa e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a taxa interna de retorno modificada para ver o que acontece, certo? Bom, como é que a gente aplica a taxa interna de retorno modificada? Novamente, é só buscar a fórmula, Ctrl M, a fórmula é MIRR, certo? Então vamos lá, letra M, vamos buscar aqui MIRR, opa, tá aqui, certo? E eu vou copiar. O que ela pede? Ela pede 12%, que é o custo de oportunidade, certo? 9% a taxa de reinvestimento, que ela considera, certo? O restante aqui é igual, eu vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. E vamos ver o que dá. Ó, 11,7 deu menor que o custo de oportunidade, certo? Então, pela taxa interna de retorno modificada, já diz que não é um investimento tão bom assim. O VPL continua sendo um bom indicador, porém vamos usar mais um índice, que é o índice de lucratividade, certo? Para ver se a lucratividade que eu teria nesse projeto é interessante para mim ou não. Aí vem a parte de decisão de quem está investindo, certo? De quem investirá. Então vamos lá, como é que eu calculo? Bom, não tem programado nessa calculadora o índice de lucratividade direto. Porém, é facilmente calculado aí com esta fórmula aqui, certo? A gente pega o NPV, que é o valor presente líquido, certo? Calcula e soma a ele o CF0, certo? E depois divide pelo CF0. E, fazendo isso, a gente vai ter o índice de lucratividade, que no caso deu 1,04. Ok? Bom, com essas ferramentas, aí fica a cargo de quem vai investir esse dinheiro, tomar a decisão se é um bom investimento ou não, e algumas modificações que podem ser feitas, certo? Ou alguns outros detalhes dentro do projeto que podem favorecer ou desfavorecer a decisão de investir, certo? Bom, 1.3. Vamos calcular, utilizando uma ferramenta bem interessante da TI Inspire, a tabela de amortização. Então aqui, ó, foi feito o empréstimo, aliás, vamos construir, né? Foi feito o empréstimo de R$10.000 a ser pago em quatro prestações fixas a taxa de 10% ao ano. Qual é o valor da prestação? E construa a tabela de amortização para pagamento desta dívida, certo? Bom, o A a gente já sabe fazer no gestor financeiro, só que dessa vez, como a taxa de juros aqui, ó, ao ano, nós vamos modificar aqui o PPY e o CPY, certo? Então vamos lá, vamos calcular o valor desta prestação relacionada a esse empréstimo para ser pago em 4 prestações a essa taxa anual. Então vamos lá. Menu gestor financeiro, certo? Vamos lá. Menu gestor financeiro, finanças, gestor financeiro, 4 prestações, a taxa de 10%, o valor presente é 10.000, certo? Que eu estou pegando. Isso aqui é o que eu quero saber. Aqui é 12 e aqui também 12. Voltamos lá e vamos ver quanto que eu tenho que pagar. Tá? Como eu tenho que pagar, vai sair do bolso, tenho menos aqui. Então 2.252,3 aproximadamente. Voltando lá, vamos construir a tabela de amortização disso. Como é que constrói a tabela de amortização? Com esta função, certo? Amort table, certo? E inserindo os dados. Que dados? Número de pagamentos,
número de períodos compostos. Para esse exercício, certo? É isso aqui que a gente tem que preencher. Então vamos lá. Vamos fazer aqui onde eu acho isso aí, certo? Ctrl M, caixa matemática, biblioteca, amortização, certo? Está aqui na letra A, ou 2, amortização, está aqui também, certo? Então, vamos lá, tabela de amortização. A primeira coisa preenchida é o número de pagamentos, a segunda coisa é número de períodos compostos, que é 12, certo? Taxa ao ano, mas compondo dentro dos pagamentos, porque são 4 meses, né, de pagamentos, 12. 10 seria a taxa, o valor do empréstimo, o valor da prestação, menos 2.552,3. Aqui a gente coloca 2 vírgulas, coloca 0 ou não coloca nada, que é o valor futuro, que a gente não está interessado. 12, o PPY, o CPY também 12. E, por último, também um espaço, certo? E, por último, aqui a gente coloca, se a calculadora estiver configurada para 4 dígitos depois da vírgula, 5, a gente coloca só 2 aqui, certo? Que é financeiro, né? Então, fecha os ajustes. Dou um Enter. Está aqui a minha tabela de amortização da dívida. Bom, o que tem nessa tabela? O número do pagamento, os juros pagos, o pagamento principal, somando esses dois vai dar o valor da prestação, certo? E o balanço. Okay? Aqui eu fiz alguns cálculos para melhor entendimento do que está aqui nessa tabela de amortização. Mas é isso, pessoal. Alguns cálculos financeiros executados aí com a TI Inspire. Também há outras possibilidades, certo? Eu não coloquei aqui. Por exemplo, utilizar a folha de cálculo da calculadora, certo? Para executar também cálculos financeiros. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.